Oi, gente, tudo bem? Meu nome é Mariana e hoje eu vim falar com vocês sobre uma leitura que eu fiz, eu acho que em 2022, acho que foi em 2022, que foi O Ceifador, do Neil Shusterman. A capa desse livro tá passando aqui do lado porque eu não tenho mais ele na minha estante. Eu não sei se eu vendi, se eu doei, enfim, mas eu não tenho mais. Esse é o primeiro livro de uma trilogia que já foi toda publicada pela editora seguinte. Esse primeiro livro foi traduzido pelo Guilherme Miranda. Eu li o primeiro livro, eu gostei bastante. O segundo livro me perdeu completamente, tanto que eu desisti de ler o terceiro livro. Não terminei de ler a trilogia completa, mas eu sinto que eu não quero ler a trilogia completa, tá? Apesar de eu ter gostado bastante do primeiro, o segundo livro não me convenceu a continuar. Apesar de ter só mais um livro, eu até pensei, só que assim, eu não tinha o terceiro livro na minha estante. Eu tinha o primeiro e eu tinha o segundo. O terceiro eu fiquei, depois eu compro e tal. E aí eu pensei, não vou comprar, pra depois ser uma frustração e é isso. O Ceifador vai contar a história de um mundo distópico em que as pessoas não morrem mais de causas naturais. Elas não morrem de doenças, elas não morrem por velhice, elas não morrem por guerras, elas não morrem por acidentes. As pessoas não morrem. O que existem são os tais ceifadores, pessoas que são escolhidas para ceifar, para tirar a vida das pessoas. E apenas nesses 2 minutos de vídeo, eu já chego em um dos pontos centrais da história, que é: os ceifadores, eles realmente estão fazendo algo bom, né? Algo ok. Ou eles apenas são assassinos treinados e com licença para isso, sabe? Existem vários ceifadores que foram escolhidos desde o princípio desse tempo em que, desde então, as pessoas não morrem, né? Eles foram escolhidos para serem a morte encarnada, para que o planeta ainda continuasse habitável, né? Dentro dos limites de ocupação, né? Porque se as pessoas não morrem e as pessoas continuam nascendo, então em alguma hora o planeta iria não ter mais espaço, né? Então os ceifadores existem desde os primórdios desse tempo em que acabaram-se as guerras, os acidentes, as catástrofes, as mortes naturais. E aí, desde então, pessoas novas são treinadas para se tornarem novos ceifadores. Então, a gente vai acompanhar desde o momento em que 2 jovens são escolhidos para talvez se tornarem ceifadores. Existe um grupo de pessoas, né, que é escolhido assim para passar por um teste para ser ceifador, e só uma pessoa vai ser realmente escolhida, né? E a gente vai acompanhar a vida de 2 desses testeiros, nossa, para ser ceifador, tá? Só que apesar desse conceito de as pessoas não morrerem e pessoas serem contratadas, escolhidas para matar essas pessoas que não morrem, né? Parecer ser muito bom de certo ponto, né? Porque as pessoas não morrem de doença, né? As pessoas, inclusive, não envelhecem, né? Você não sabe exatamente a idade das pessoas só olhando para elas, porque o mundo já se desenvolveu a ponto, a aparência não mostra realmente, né, o que está acontecendo com o seu corpo, né? Se eu não me engano, as pessoas pararam um jeito de as células envelhecerem, algo assim. Eu não lembro exatamente por que as pessoas não morrem, mas a explicação do livro. Mas talvez seja por causa disso, porque eu também lembro que eles não envelhecem. Então talvez seja por isso, ó. Alguém encontrou essa cura. Então, apesar dessa ser uma ideia que pra gente agora, nesse momento, possa parecer muito boa, tem seus reveses, né? Obviamente, como qualquer coisa na vida. E como eu já disse, um grande questionamento que esse livro traz é se colocar esse poder na mão de algumas pessoas é certo, né? O que faz essas pessoas, esses ceifadores escolhidos, poderem realmente tirar a vida das pessoas, né? O que eles têm que outras pessoas não têm? E outro questionamento que o livro traz é: até que ponto há uma certa moral em todo esse trabalho, né? Até que ponto é moralmente ok você ser o responsável por matar pessoas, né? Porque, assim, o livro vai mostrar pessoas que têm visões diferentes sobre a morte. Porque, assim,
Não existe um critério único. Aquela pessoa vai morrer porque ela está muito velha. Aquela pessoa vai morrer porque ela está doente. Aquela pessoa vai morrer porque aconteceu tal e tal coisa com ela, sabe? Não existe esse critério único, ou alguns critérios únicos. Cada ceifador tem o seu critério. E aí é que entra a coisa da moral, né? Se um ceifador escolhe matar só as pessoas que já querem morrer, que estão infelizes de algum modo, ele está mais certo ou mais errado, ou errado de alguma forma, ou certo de alguma forma, em relação a uma pessoa que mata indiscriminadamente, tá? Que é um ceifador que vai dizer, vou pegar essas 10 pessoas que estão aqui, independentemente de quem elas sejam, do que elas estejam passando e de como seja a vida delas, e vou tirar a vida delas, porque eu sou ceifador e eu posso. Então a gente vai ver esses dois personagens principais que vão ser inseridos nesse mundo de ceifadores, né? Eles são, qual é o nome que chama? Aprendizes de ceifador, né? Eles estão tentando ser ceifadores e a gente vai ver como é que eles vão lidar com esse tipo de escolha, né? Com esse tipo de decisão que eles vão ter que tomar durante toda a vida deles, se eles forem ceifadores. A gente vai ver que existem meio que facções, né? Alguns ceifadores são totalmente contra esse tipo de mortes indiscriminadas. Outros ceifadores não somente são a favor, como inclusive praticam isso. Então é bem interessante essa dualidade, né, de opiniões e de conflitos que a gente vai encontrar nesse livro em relação à morte. Esses temas existem, o autor com certeza aprofunda de alguma forma, mas não vai até 7 palmos abaixo do chão, sabe? Ele não vai aprofundar tanto, mas é interessante você, como leitor, fazer esse aprofundamento, tá? Do tema, da temática, das escolhas e, enfim, de toda a ação dos ceifadores. Eu falei anteriormente, né, que esses dois protagonistas principais, eles estão em uma competição, né? Eles estão meio que em um processo seletivo para ver quem vai se tornar um ceifador, né? No final desse livro, a gente vê uma resolução para essa pergunta. Mas, obviamente, como é uma trilogia, como tem outros 2 livros, tem outros assuntos que o autor vai querer abordar nos outros 2 livros, né? Então, talvez essa história poderia ter sido um livro único, mas o autor decidiu expandir, né? Como eu disse, o segundo livro me perdeu. Acontece muita coisa, tem 15 mil coisas acontecendo e tudo tá embaralhado, e eu não entendi muito bem para onde a história estava indo. Eu achei que esse primeiro livro poderia ter sido um livro único. Eu acho que o autor traz temas interessantes, traz discussões muito boas nesse primeiro livro, e eu acho que ele soube trabalhar muito bem as reviravoltas que acontecem, né? Os acontecimentos impactantes durante o livro. No começo, principalmente, eu achei que os personagens são meio soltos, assim, né? Eles são adolescentes, né? Eles não se preocupam com nada, eles não querem nada com a vida, eles meio que não aceitam o que é colocado na frente deles de início, então demorou um pouco para me conectar com eles, mas acho que talvez em 40% do livro isso melhore, e aí a história ande num passo mais fluido, pelo menos para mim foi assim. Então, no geral, eu gostei bastante de O Ceifador. O que eu não gostei realmente foi do fato dele ter continuação. E aí eu não gostei da continuação, porque a continuação me perdeu. Mas esse primeiro livro eu acho que ele é muito bem construído. Ele tem várias reviravoltas bem interessantes. E como eu disse, eu gostei bastante das discussões referentes à morte e sobre quem traz ela para as pessoas. Esse é um livro que tem muita ação, tá, gente? Tem muita ação, tem muitos segredos, tem muita coisa acontecendo por baixo dos planos. Dos panos. Tem uma discussão política também muito interessante, porque, como eu disse, né, existem 2 ou 3, talvez, eu não lembro exatamente, mas existem divisões, facções entre os ceifadores, né? Existem ceifadores que preferem fazer as coisas de um jeito, existem ceifadores que preferem fazer as coisas de outro jeito, e eles brigam, tipo, em assembleias. Se não me engano, as assembleias são anuais, semestrais, alguma coisa assim. Elas acontecem frequentemente, assembleias com todos os ceifadores, né? E aí eles precisam discutir
como eles vão continuar, né, vivendo e fazendo as pessoas morrerem. Então, é muito interessante. Tem todo um jogo político, né, e vai envolver esses adolescentes que são protagonistas, são ceifadores WandaVision. Como eles querem entrar nesse mundo, eles obviamente precisam entender, pelo menos um pouco, né, no que eles estão se metendo. Então, nesse primeiro livro, o autor dá um mergulho um pouco raso nessa questão política entre os ceifadores, mas é bem interessante. Eu lembro que no segundo livro, essa questão é mais aprofundada. Então, para finalizar, O Ceifador, do Neil Shusterman, é um livro que eu recomendo para você que gosta de ação, que gosta de livros distopia. Eu não sei nem se é uma distopia realmente, né? Porque distopia é meio que quando o mundo, meio que tudo de ruim acontece, tudo é errado. Mas nesse caso, acho que não é o caso, porque na realidade, sem doenças, sem mortes por acidentes ou por catástrofes ou guerras, as coisas sendo curadas, se as pessoas não ficando doentes, eu acho que na verdade não é uma distopia, né? É uma coisa que todo mundo quer. Então talvez seja um mundo utópico, uma coisa assim que é muito difícil de acontecer. Não sei. Pelo menos esse começo da trilogia eu recomendo pra vocês. Eu li o segundo livro e não gostei. E não li o terceiro livro justamente por não ter gostado do segundo livro, né? Se bem que trilogias têm a maldição do segundo livro, né? Várias trilogias meio que se perdem um pouco do segundo livro. E aí renascem no terceiro livro. Mas enfim, não vou tentar ler o terceiro livro mais. Já passou. Já foi a chance, tá? Mas pelo menos esse primeiro livro eu recomendo bastante para vocês. E aí, se vocês gostarem, deem uma chance para o segundo livro também, que é A Nuvem, porque vai que vocês gostam, né? Eu não gostei, mas talvez eu não está levar realmente no clima de entender tudo, de concatenar as ideias, de entender todas as tramas e subtramas que o livro apresenta, né? Talvez seja uma questão de expectativa, não é mesmo? Me conta aqui embaixo se você já leu O Ceifador, se você leu a trilogia inteira. Se você gostou, me conta o que você achou da história do segundo e do terceiro livro também. Se você gostou desse vídeo, não se esqueça de deixar seu curtir aqui embaixo e de se inscrever no canal se você ainda não é inscrito. Eu fico por aqui, muito obrigada pela sua companhia e até a próxima. Tchau!